Muito boa tarde, começa agora mais uma edição do Super News, daqui da Rede Super de Televisão. Estamos numa jornada aí de algumas semanas, tratando de questões relativas à pandemia de coronavírus, mas também da reação da sociedade, da igreja, a esse momento de crise, né, que nós cremos em Jesus Cristo, que logo, logo vai passar. Você é minha convidada, você é meu convidado para ficarmos aqui até às 15 horas, conversando um pouquinho com pastores ao redor do mundo, falando um pouquinho sobre o coronavírus, discutindo algumas matérias jornalísticas, conversando, né, contigo também através do WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta, mandar o seu comentário para o WhatsApp, que o nosso número aqui da Rede Super é muito fácil, 31 984029756, 31 984029756. Você manda sua mensagem e eu vou ler. Já tem alguém aqui mandando mensagem, né? Já deu o seu boa tarde, código de área 31, o celular começa com 87556. Depois a pessoa com certeza vai escrever um pouquinho mais. Já deu a boa tarde dado. Queridos, quero começar o nosso Super News fazendo referência a uma querida irmã que ontem foi se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, nossa querida Fernanda Amaral. Fernanda Amaral, tive o privilégio de conhecê-la já há alguns anos, com seu esposo, o Dinho, né, e tinha os seus dois filhos pequenininhos ainda, o Nicolas e o Luiz. Eu tive o privilégio de ter um tempo pastoreando a vida dessa família. E a Fernanda sempre se mostrou muito confiante no Senhor, uma pessoa que estava à frente do ministério. Ela tinha uma personagem chamada Nanda Blue, que era um personagem de trabalho com crianças. Fernanda, ela perdeu o marido, o Dinho faleceu há alguns anos num acidente grave automobilístico, e hoje a Fernanda foi sepultada no mesmo cemitério onde o Dinho foi sepultado, porque ela teve decorrências de um câncer. Eu queria que a gente visse a imagem da Nanda, se você não conhece, né, uma imagem da querida Fernanda, está aí. Ela tinha também o Ministério Mulheres 3D, Mulher 3D. À direita está aí em azul, ela como Nanda Blue, né? E está ali uma postagem no Instagram, né? No Instagram, né, dela mesma, @Fernanda Amaral Oficial. Triste, né? Chorando. A gente aqui está chorando, né? Sempre a Fernanda era essa carinha aí de alegria. A Fernanda lutando contra o câncer, ela fazia postagens do tratamento no hospital, sempre crendo que Deus teria algo para ela, né? Ou a cura. E agora a gente sabe que Deus teve uma promoção. A Fernanda foi promovida, né? Está agora nos braços do nosso Pai, junto com o Dinho, junto com todos que nos deixaram. E para nós fica a saudade e a gratidão a Deus pela vida dessa querida, né? Que Deus abençoe muito a vida da família que ficou, Dona Naná, a irmã Claudiana, todos os familiares, e especialmente o Nicolas e o Luiz, os filhos que são jovens e que agora estão sem o pai, sem a mãe, mas tem a família e tem a igreja, né, para acolhê-los. Eu queria que a gente orasse agora, mesmo que você não tenha conhecido, né, a Fernanda quando estava aqui entre nós, né, mas que você possa agradecer a Deus comigo pela vida dela e pedir pelos filhos, pela família que fica. Vamos orar? Pai, é com coração grato a Ti que a gente fala agora da Fernanda, Pai. Agradecendo ao Senhor pelo tempo que o Senhor deu para a gente de convívio com ela. Pelo tempo de desfrutar daquela vida comprometida com o Senhor, tão intensa nas coisas do Senhor. Pelos diversos ministérios nos quais ela esteve envolvida, dança com crianças, Mulher 3D, como esposa, como mãe, Deus. Nós te louvamos pela vida dela, pelo que ela representou para todos nós. E te louvamos, Deus, pois eu sei que o Senhor tem um lugar especial aí, agora está aí contigo, Pai. Ó Pai, que eu peço muito agora pelo Luiz, pelo Nicolas, os filhos que ficaram, agora sem o pai, sem a mãe, que o Senhor guarde esses jovens, Deus. Eu sei que o Senhor tem algo especial para os dois, e que o Senhor vai fazer maravilhas através da vida deles. Abençoe toda a família, as avós deles, a tia, o tio, toda a família, Deus. Que eles possam se sentir acolhidos, não só pela família de sangue, mas pela família da fé, a família no sangue do Cordeiro. Que o Senhor abençoe esses queridos, abençoe os familiares e abençoe a todos nós que estamos agora de luto pela Fernanda, mas também com o coração alegre, pois sabemos que ela foi promovida. Ela está agora contigo e sabemos que para ela o melhor mesmo seria, acima de tudo, estar com o Senhor. Que o Senhor abençoe nossas vidas,
abençoe a família, em nome de Jesus. Amém, amém. Depois dessa notícia triste para nós, né, mas quando um justo, uma justa parte, né, essa morte para o Senhor, ela tem um preço, ela é preciosa, né, e ela está com o Senhor. Depois disso, vamos falar do que está acontecendo agora no Brasil, no mundo, sobre o coronavírus. E vamos conversar com o pastor, diretamente de Divinópolis, pastor da cidade onde teve o primeiro caso de coronavírus aqui em Minas Gerais. Eu quero dar boa tarde ao pastor Fernando, diretamente de Divinópolis, Minas Gerais. Se você não conhece ainda Divinópolis, vamos ver uma imagem da cidade de Divinópolis antes de falarmos com o pastor. Coloca aí na tela, produção. Para quem não conhece, essa cidade está bem nublado lá de Divinópolis. Que legal. Eu conheço muito Divinópolis, passo sempre, né? Itaúna, Divinópolis, sempre indo para a região de Franca. Uma cidade, uma grande cidade, bem nublado o tempo, mas você percebe por essa imagem aí que há pouco movimento nas ruas de Divinópolis, né? Divinópolis, Minas Gerais. E é essa dúvida que eu gostaria de esclarecer com o pastor Fernando, na nossa conversa que vamos ter agora, sobre como está ali em Divinópolis. O primeiro caso foi identificado em Divinópolis. Como é que foi a progressão disso? Será que há alarde? Há muito pânico no meio da população? As pessoas estão guardando essa quarentena? As pessoas estão ficando em casa? Como é que está a reação da igreja, né, do Senhor Jesus ali em Divinópolis? Né? E eu queria que o pastor Fernando trouxesse esses esclarecimentos para a gente, né, para que a gente possa entender como é que está a situação lá. Pastor Fernando, boa tarde, obrigado por vir ao Super News, pastor. Tudo bem? Boa tarde, pastor Cássio. Graças a Deus, na medida do possível, estamos caminhando, né, dentro desses desafios novos da igreja aí, que é um tempo novo realmente para a igreja, uma releitura, talvez, das formas da igreja caminhar, né. Aqui em Divinópolis teve o primeiro caso e realmente, posterior a esse caso, começou a ter vários casos suspeitos. O boletim de antes de ontem tinha 200 e poucos casos suspeitos. O boletim de hoje já tem 313 casos suspeitos. Tinha 3 casos confirmados, hoje já saíram 5. Desses 313, só 37 casos foram descartados. E o pavor tomou conta da cidade. Eu creio que em todos os lugares. O medo, o pavor, talvez as notícias da forma que elas são passadas. E isso afeta diretamente a igreja, o comércio da cidade de Divinópolis. Ele fechou bem antes, quase uma semana antes do decreto. Ele já tinha sido autorizado, o prefeito já tinha dado diretrizes, a igreja já estava parando. Foi um desafio muito novo para a igreja, porque nós nunca priorizamos a transmissão dos cultos pela internet. Nunca foi algo que foi uma necessidade da igreja. Sim. A gente usava a internet apenas como um auxílio. E é muito diferente. Eu tenho usado uma expressão que as pessoas viam a igreja. Agora a igreja está indo na casa das pessoas. A igreja está indo atrás. Isso mesmo. E chegar na casa das pessoas tem sido uma experiência nova e muito boa para a gente. Uhum. Nós tivemos que utilizar os mecanismos que nós tínhamos aqui e, graças a Deus, nós conseguimos até transmitir o culto com uma qualidade boa. Tem tido, assim... tá sendo bom, estamos aprendendo com vocês, graças a Deus. Estão fazendo culto na igreja, pastor, ou transmite de casa? Como é que está sendo o culto domingo, por exemplo? Nós temos feito na igreja mesmo, o próprio culto, com louvor, com a mesma estrutura, tomando todos os cuidados, com a banda um pouco reduzida. Nós temos aqui envolvidos no máximo 10 pessoas, dentro do ambiente nosso que cabe umas 400, então dá espaço para todo mundo. Uma coisa bem segura, nada assim feito sem controle, sem nada. É um desafio novo para a igreja. Eu falo assim, nós desenvolvemos uma igreja online, assim, do dia para a noite. Então, por exemplo, todos os dias eu estou na casa das pessoas. Ou através do Instagram, nós temos um momento de oração. Eu coloquei até o nome, a minha família orando com a sua família. E os nossos GCs mudaram o formato aqui. Nós montamos um estudo para cada família fazer o GC com a sua família. E eles tiram a foto, postam, a gente marca no Instagram. Está sendo um tempo muito gostoso. Eu desenvolvi um trabalho com todas as lideranças, então os jovens, eles têm feito um trabalho específico com as lives deles, momentos de oração também. Vários GCs continuam se reunindo online através desses aplicativos que nós temos aí, que facilita muito esse trabalho. Literalmente a igreja não parou, pelo contrário.
nós estamos alcançando pessoas que nós nunca alcançamos. Todos os cultos antes de começar, eu peço para as pessoas compartilharem o link em todos os grupos de WhatsApp que eles têm. Família, trabalho, amigo. E tem tido uma repercussão muito gostosa, no sentido assim, de pessoas procurando a gente. Pastor, muito bom. É interessante. Domingo passado, aqui na Lagoinha Matriz, da mesma forma, o culto está sendo transmitido com a banda mínima, né? Eu acho que nem 10 pessoas tinham. Assim, óbvio que se contar segurança e tudo, né? Aí tinha mais 10 pessoas na estrutura grande, que é muito grande a estrutura. Mas ali na frente tinha um DJ de louvor, 3 músicos e o pastor Léo pregando. Mas o impressionante, pastor, que naquele domingo mais 75 mil pessoas participaram do culto via web. Né? E o senhor está falando aí que é interessante, que certamente mais do que 400 pessoas participam das atividades da igreja porque ela fica extramuros, né? Isso é um desafio grande, porque a gente nem tinha um canal no YouTube, por exemplo, que é onde que a gente tinha usado a principal foco para transmitir realmente isso. E é tão interessante que eu criei o canal na terça-feira, quarta-feira já transmitimos o primeiro culto. No primeiro culto a gente teve quase 700 pessoas participando. Olha só. A gente divulgou no grupo do WhatsApp. Até vou fazer um merchan aí, gente. Estou precisando de melhorar a qualidade do YouTube. Quem puder aí, entrei em Lagoinha de Divinópolis, lá no YouTube, só se inscrever. Você vai ajudar demais a igreja. Pastor, forma de alcançar. deixa eu dar o caminho das pedras aqui. Pode mandar para mim, depois você pega meu WhatsApp, manda, né, o link, porque, olha, o que eu tô me inscrevendo em canal de igreja esses dias, né? O pessoal, por exemplo, quer ver... Tá facinho, Lagoinha de Divinópolis. Aí, pronto. Tá facinho, Lagoinha de Divinópolis. Me inscrevo mesmo. Porque tem isso, né, pastor? Chega um número, melhora a qualidade, é isso, né? Acho que é 1000, não é isso? Isso, nós estamos com quase 700 com uma semana de funcionamento. E bem dizer a divulgação interna da igreja. Mas, por favor, gente, quem está aí assistindo, abre aí o YouTube aí, não tem problema nenhum, só clica lá, se inscrever, Lagoinha de Divinópolis, vai nos ajudar demais. E o discipulado da igreja também não parou. Eu tenho discipulado os meus pastores, eu tenho incentivado os líderes a discipular os seus líderes, porque a internet é uma ferramenta maravilhosa, sendo usada da maneira correta. Exatamente. Isso é muito bom. Eu creio que assim, o pavor da cidade, voltando um pouquinho àquela primeira pergunta, a cidade em si, a gente está muito preocupado com depressão, suicídio, que para mim, falando no sentido espiritual, são as pessoas de risco para a igreja. São as pessoas mais vulneráveis em relação ao medo, à angústia, a tantas outras coisas. Então a gente tem focado também muito no trabalho para ajudar essas pessoas, para trazer palavra de esperança, para trazer palavra realmente bem direcionada para mostrar que Deus continua no controle de todas as coisas. Isso. Deus não está alheio ao que está acontecendo, não é, pastor? Porque muita gente pensa assim, o que está acontecendo? O diabo está dominando agora. Não é assim, não. O que está acontecendo está sob a supervisão de Deus. Na hora que ele quiser, ele vai fazer parar. A Bíblia é uma bússola, né? A Bíblia já avisa que isso tudo aconteceria, na verdade. A gente está apenas vivendo aquilo que a Bíblia já avisou que aconteceria. Pastor, eu tenho uma curiosidade. Eu tenho uma curiosidade sobre o processo. Eu tenho visto que nós temos caminhado como nação e como estado e cidades de uma forma lenta e gradual. Rumo seja ao isolamento social, rumo seja ao isolamento um pouco mais vertical de alguns grupos. Aí em Divinópolis, houve uma paralisação importante assim, de andar nas ruas e ver as ruas vazias, ou a adesão não foi tão grande assim? E como é que está? As pessoas têm voltado gradativamente aos seus trabalhos ou ainda está paradão? Como é que está a situação? A paralisação que foi total. Até a segurança também, em relação à polícia, algumas coisas, eles estavam abordando as pessoas na rua, e se a pessoa não tivesse um motivo justo, ela estava sendo conduzida. Sério? Se ela não estivesse numa farmácia, sério. A pressão foi bem grande assim, em relação à rua, a tudo. A partir de ontem ou antes de ontem, diante daquelas mudanças políticas e algumas informações que foram ter, hoje eu passei vindo para a igreja agora, e já tinha alguns estabelecimentos abertos, funcionando com todo o cuidado, procedimento, que eu acho que é o correto também. Exatamente. Em relação assim, porque a economia vai chegar a um romper e vai atrapalhar a saúde e vai virar um caos também. Pastor, mas a gente tem que orar muito. Eu estava vindo para cá, para a TV hoje,
Conversa com a internet tem esse delay, né? Esse tempozinho de atraso, mas a gente consegue falar. Eu estava vindo para cá e eu não frequento lotérica, né? Na realidade, eu nunca fiz jogos, né, de lotérica, mas às vezes a pessoa precisa ir lá para pagar uma conta de luz, alguma coisa assim. E eu passei na frente da lotérica, vindo de casa para cá, achei interessante. Havia fila na frente da lotérica, mas as pessoas estavam 2 metros umas das outras na fila. Quer dizer, parece que está havendo uma conscientização mesmo do distanciamento, mesmo se fora de casa, de não ficar tão próximo assim, para evitar o contágio. Isso mostra maturidade, né, pastor? Sim, aqui, por exemplo, o supermercado está funcionando dessa maneira, a farmácia está funcionando, as filas, eles marcam no chão lá o local que cada um tem que estar. Está tendo um limite de pessoas entrando nos estabelecimentos, então tem uma fila até externa. Tem muita coisa acontecendo que eu acho que é bom. Porque essa questão da higiene, essa questão tinha que ter sempre, porque na verdade é uma prevenção natural de todo tipo de doença, não apenas do coronavírus. Exatamente. Tantas doenças que são transmissíveis por essa questão do toque, tantas outras coisas. Mas está reduzindo? Como é que você falou que tem algumas lojas abertas, mas escola, nada, né? E igreja também não. Não, são pouquíssimas lojas hoje. Até ontem estava tudo fechado, só padaria, farmácia, supermercado funcionando. Aí hoje eu já vi algumas lojas abrindo com algumas coisas. Eu imagino que a partir de semana que vem já deve ter uma normalidade maior. Hoje já teve um movimento um pouco maior na rua. Não grande, a cidade está bem vazia, as pessoas estão ficando muito em casa mesmo. Tanto que a gente fica assim, aproveitando dessa ida das pessoas para casa para a gente poder chegar para a igreja dentro da casa dele. Isso. Pastor, o senhor falou que foi o primeiro caso identificado no estado, aí em Divinópolis. Depois disso, nós tivemos suspeitas de quantos? Você me deu um número... Hoje saiu um boletim 313. Suspeitas? Hoje. Sim, mas casos confirmados. Suspeitas, 37 descartados, 5. Então, de quantos? 5 casos confirmados. 360 suspeitas, 5. Quer dizer, percentualmente é pouco, né? Da suspeita para confirmação. Sim. Graças a Deus, né? E já quase 10% de descartado, né? Isso. É a questão também que eu acho que existe uma demora muito grande, se eu não me engano, demoram 10 dias para sair o resultado do exame. Então acaba que isso aí gera uma expectativa estranha. E é óbvio, para quem tem como suspeito, até sair o resultado, mas olha só, o percentual é muito pequeno, o que é ótimo, né? Porque as pessoas ficam, né, com medo de estar com coronavírus. Quero agradecer demais, pastor Fernando. O tempo voou aqui na nossa conversa, mas foi muito bom conversar com você, viu? Que Deus te abençoe aí em Divinópolis, assim como toda a igreja. Deus abençoe. Grande abraço. Muito obrigado, que Deus abençoe. Conversamos com o pastor Fernando Perdigão, diretamente de Divinópolis, aqui no Super News. Vamos para um breve intervalo e vamos conversar depois do intervalo com o pastor Fred da Lagoinha, Panamá. É isso mesmo, vamos ver como é que está a situação lá no Panamá agora, dia 27, sexta-feira, 27 de março. Vamos para o intervalo e voltamos já com o nosso programa. Estamos de volta com o nosso Super News, diretamente dos estúdios aqui da Rede Super em Belo Horizonte. Agora é sexta-feira, estamos chegando no final da semana, conversando sobre coronavírus. Parece que o pânico está diminuindo na população, as pessoas estão entendendo da gravidade da doença, mas também da importância dos cuidados e como os cuidados implicam em segurança para a maioria das pessoas. Obviamente, esses cuidados implicam em menor movimentação nas ruas. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos imagem direta agora da Avenida José Cândido da Silveira, aqui perto da Rede Super. Olha a imagem da Avenida José Cândido da Silveira, percebam, né, que há um pequeno movimento de veículos, né, uma imagem aérea, né, é uma avenida muito importante de Belo Horizonte e, embora você veja carros, nos dias normais as vias estão completamente cheias, né? Há muitos que estão circulando, inclusive caminhoneiros a quem nós prestamos a nossa solidariedade, porque eles têm que continuar trabalhando, né? Eles não podem ter isolamento social absoluto, porque não podem ficar em casa, têm que ficar transportando a economia do nosso país. Mas estão aí, né? Imagens da Avenida José Cândido da Silveira, aqui em Belo Horizonte que está com o tempo nublado,
né? Mas não há chuva aqui na capital de Minas Gerais. Para você que é de fora de Belo Horizonte, mas é mineiro, que está com saudade, veja um pouquinho das imagens da nossa capital e finalmente você pode ver aí, né, o asfalto das avenidas, a Avenida José Kennedy da Silveira, né? E quando a gente está fora de Minas, o mineiro adora ver a cidade. O mineiro é bairrista demais da conta. Saudade também deve ter do Brasil o nosso querido irmão, né? O Firmino. Firmino, que é jogador lá na Inglaterra, do Liverpool, se não estou enganado. Aqui eu peço que os meus cinegrafistas façam um sinal positivo. Isso, o nosso auxiliar técnico aqui, Bruno, está dizendo que é do Liverpool. Firmino, um dos sorrisos mais bonitos do futebol. Aqueles dentes do Firmino ali, aqueles dentes ali, é de verdade, gente? Eita, um dente branco. Mas o Firmino está aí, se converteu outro dia, batizou e está cantando com as filhas. Olha que lindo. Menina demais, ele tocando lá, a menorzinha cansou de cantar, começou, pai, olha isso aqui. Mas que legal, né, gente? Um tempo aí que os atletas também do futebol estão reclusos também. O Firmino aproveita o tempo para cantar com suas filhas. Estou gostando de ver, além de jogador de futebol, o Firmino também está entendendo de piano. E eu fico muito feliz, né, de ver cenas como essa, né? O jogador em casa com suas filhas mostra que o Firmino realmente teve um encontro com Jesus, né? Porque nos seus tempos de lazer, nos seus tempos de quarentena, ele está aproveitando e cantando com as suas filhas, né? E são lindas as filhas do Firmino e eu tenho muita alegria, né, de saber que eles são nossos irmãos em Cristo Jesus. Uma questão muito séria tem sido discutida nos últimos dias, e isso é muito sério mesmo, e na área da história também é muito falado sobre isso, né? Porque na história, os historiadores falam muito assim, são 6 milhões de judeus mortos no Holocausto, foram mais de 10 milhões de ucranianos mortos pelo stalinismo em Holodomor, né? A gente trabalha em milhões, em milhares, em centenas, né? Mas para cada família, a morte de um indivíduo ali não é uma estatística, é o pai que morreu, a filha que morreu. E esse confronto entre estatísticas e a dor pessoal é muito sério. E a gente está falando muito de estatísticas, né? E pode parecer muitas vezes insensibilidade quando se diz assim, são apenas, no Brasil, por exemplo, são apenas dezenas de mortos, não chega a centenas ainda. Quando se diz são apenas dezenas de mortos, é porque em relação ao número de mortos em outros locais, por exemplo, na Itália são milhares, na China também, né, graças a Deus o número é menor. Mas para cada família que perdeu um ente querido é uma dor tremenda. E um vídeo que circulou já há alguns anos, não se referia a coronavírus quando ele saiu, ele se referia a acidentes de carro. Ele traz muito essa questão da diferença entre uma estatística e a realidade pessoal. Vamos ver esse vídeo, depois a gente comenta um pouquinho. So last year, 249 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. It's my family. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. A gente não pode nunca se pautar apenas nas estatísticas e esfriarmos, sabendo que a morte de uma pessoa dói para a família. A gente orou, né, pela perda da Fernanda Amaral aqui, pensando na família,
né, nos meninos, no Luiz, no Nicolas, Dona Naná, toda a família, Claudiana, né, porque dói muito. Então, quando a gente trabalha essa questão do coronavírus, são duas perspectivas que têm que ser olhadas. A perspectiva macro, que a gente olha números, né, e analisa casos no Brasil, né, e a possível aumento ou queda ou estabilidade desses casos, e aí são números. Nós estamos pensando no indivíduo, mas, por outro lado, temos que pensar no indivíduo, na pessoa. E nessa hora que a gente pensa nos grupos que são chamados de risco, nos idosos, as pessoas que têm problemas respiratórios, as pessoas que têm alguma comorbidade que pode gerar o óbito. Então a gente tem que pensar muito bem naquela pessoa, o quão importante ela é para a gente. Então quando, por exemplo, né, os idosos ficam um pouco tristes com esse confinamento compulsório, obrigatório que muitas famílias estão impondo a eles, eles têm que entender que isso acontece porque eles são muito queridos, são muito amados. Né? Não é uma disciplina, um castigo. Na realidade é porque há amor, há zelo, porque ninguém quer perder um ente querido, ninguém quer perder. Eu, por exemplo, estou com a minha netinha em casa, a Lisa, está com 1 mês e 10 dias. Eu estou desde o início do nascimento da Lisa sem poder tocar na minha neta, porque por força da profissão eu trabalho fora, fico aqui o dia inteiro aqui na TV trabalhando, e chego em casa, eu faço toda a higiene, deixo o sapato fora, não toco em nada, tomo, né, todas as questões sanitárias, banho, álcool e tudo mais, mas mesmo assim eu não toco na minha neta, porque eu amo minha neta. Né? Minha neta não pode ser vista como uma estatística, eu não quero que ela seja vista como estatística, ela é importante para mim, assim como tem que ser o seu pai, a sua mãe, a sua neta, o seu filho. Então são duas perspectivas. No macro, olharmos estatisticamente se a curva sobe ou desce, né, para termos esperança ou não. Hoje eu vejo com esperança. Mas também no micro é pensar o seguinte, cada pessoa que está enferma com coronavírus ou ameaça é importante para a família, orarmos por essas pessoas, porque o indivíduo é importante. Né? O número ajuda a entender as estatísticas, mas o indivíduo importa a cada um de nós. Queridos, nós temos pessoas que nos ajudam do mundo inteiro. Eu gostaria de chamar meu querido irmão em Cristo, o pastor João Evangelista. Conversei com ele já, né, com a sua filhinha Fernanda, há alguns dias. Eu queria ter mais notícias de como está essa reação de Portugal, dos lisboetas ao coronavírus. Pastor João Evangelista, seja bem-vindo ao Super News. Quais são as notícias aí direto de Portugal? Olá, tudo bem? Quem fala consigo é o pastor João Evangelista da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Lisboa, na Europa. E eu estou gravando esse vídeo porque o que tem acontecido no mundo atualmente é algo muito sério, é algo muito importante e que nós precisamos olhar para isso com olhos de ver. O que quer dizer olhar para isso com olhos de ver? É nós realmente darmos atenção àquilo que merece a nossa atenção. Eu tenho visto nas mídias, nas redes sociais e na comunicação social que o povo brasileiro ele não tem levado a sério essa questão da pandemia, do Covid-19. Eu gostaria que você entendesse um pouquinho o que nós estamos vivendo aqui na Europa. Itália, por exemplo, já são 4.800 mortos. Repare, 4.800 mortos, 800 mortos em apenas 24 horas de dia. Eu queria te alertar, por que Portugal hoje tem um número de 14 mortos? Porque nós agimos com antecedência, nós agimos com prudência, e a Bíblia nos ensina a agirmos com prudência. Repare que quando Jesus ele foi tentado no alto do pináculo, a resposta dele foi clara. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E nós precisamos olhar para isso com olhos de ver. Nós precisamos nos precaver. Quanto antes nós precavermos, quanto antes nós começarmos a tomar medidas. E que medidas são essas? Talvez você está me perguntando. Se resguarde, se proteja, esteja dentro da sua casa, lave as mãos muitas vezes ao dia, não use o mesmo calçado que você vai à rua, não use o mesmo dentro de casa. Evite estar próximo de outras pessoas. As recomendações aqui na Europa são recomendações de 2 metros de distância de uma pessoa para outra. Nós
temos seguido todas as recomendações. Inclusive, a nossa igreja, ao qual eu sou pastor, ela está tendo culto online, né? Porque as pessoas não podem estar aqui. Os nossos grupos de crescimento, as nossas células, os nossos pequenos grupos e as nossas reuniões de departamento têm sido todas feitas através de aplicações virtuais e tem funcionado perfeitamente. Eu queria que você entendesse que a igreja que está fechada é uma igreja edifício. A verdadeira igreja, ela nunca fecha. E aquilo que está acontecendo na igreja, aquilo que está acontecendo na cidade, pode acontecer também dentro da sua casa. Eu gostaria de trazer esse alerta. Eu gostaria que você levasse a sério todas as medidas que o Ministério da Saúde e a Direção Geral de Saúde têm trazido até você. Eu queria te abençoar. Eu queria abençoar a sua casa e eu queria abençoar a sua família, em nome de Jesus. Receba o nosso abraço aqui de Lisboa, na Europa. Muito obrigado, pastor João. A gente recebe esse abraço, sim. Conte com nossa oração, nosso apoio. A gente conta também com sua oração, seu apoio, inclusive, né, como um correspondente da Lagoinha aí em Lisboa. Né? E se Deus quiser, também em Lisboa essas medidas surtirão efeito, como o senhor disse, que já estão surtindo efeito, para que haja menor contágio. A gente sabe que Portugal tem uma população muito grande de pessoas idosas, que é um grande grupo de risco, e se Deus quiser, né, esse isolamento social vai implicar, né, em pouco contágio. Aqui no Brasil, né, diversas profissões não têm o direito de ficar em casa, né, porque tem que fazer a economia do país girar. Entre essas profissões estão nossos queridos irmãos caminhoneiros, que rodam pela malha rodoviária do nosso país, imensa malha rodoviária do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, e eles estão passando algumas dificuldades, mas, por outro lado, né, há ações muito lindas, né? E nós tivemos no sul do Brasil uma blitz solidária. A polícia rodoviária parou os caminhoneiros lá em Passo Fundo e fez o quê? Uma blitz solidária entregando almoço para os heróis da estrada em Passo Fundo. Está ali um policial rodoviário entregando ali uma marmitex, né, com também uma sobremesa, foto inclusive da Rádio Planalto, e nós parabenizamos essa iniciativa da Polícia Rodoviária do Rio Grande do Sul, né, por ter essa sensibilidade, né, e nós temos que ser solidários agora, né, gente, pensar no próximo, e é muito sério, porque às vezes as pessoas não pensam em quem está trabalhando, às vezes a gente fica no nosso isolamento social e esquece que tem gente que está trabalhando, às vezes você mora no prédio, o porteiro do seu prédio está tendo que trabalhar. Você está no seu isolamento social, mas e o porteiro do seu prédio? Você está pensando na comida dele? Você está pensando como ele está fazendo? Para que horário que ele está pegando o ônibus, por exemplo, se o ônibus está muito cheio ou não está? A gente tem que pensar nisso tudo, a faxineira, não é? O caixa do supermercado, o caixa da padaria, da farmácia, o atendente da farmácia. Gente, há uma grande parcela do país que não parou. E nós temos que cuidar dessas pessoas. Bom, nós vamos para o final do segundo bloco, mas já já a gente volta com mais Super News. Não sai daí, já já a gente volta. Estamos de volta com o nosso Super News, direto aqui de Belo Horizonte. Estamos aqui nesse período de muitas vitórias, né? Temos visto que, graças a Deus, o número de infectados percentualmente tem diminuído, né? E os infectados que estão diagnosticados, né, com coronavírus também têm tido uma ótima recuperação. Isso é muito bom, isso nos alegra muito. Inclusive, tem notícias muito interessantes. Tem uma matéria que eu gostaria que a gente visse do Paraná, da Tribuna do Paraná, né, que fala da Universidade do Paraná, que está transformando bebidas alcoólicas em álcool gel. Se tiver na ponta da agulha aí, solta aí pra gente, produção, essa matéria. Olha que legal isso aí. Vai deixar muito o bebum chateado isso aí, mas que fique chateado. Universidade do Paraná transforma pinga e cerveja em álcool gel para combater coronavírus. Olha que delícia, né? Que bom, né? Então, assim, está usando a ciência, a pesquisa, fazendo essa transferência aí. Eu vi uma matéria ontem, eu vi no rádio uma matéria de uma indústria clandestina. Né? Um cidadão aqui na Grande Belo Horizonte estava fazendo transição, mas aí não era de universidade, não era coisa séria não, estava inventando álcool gel que não tinha os 70%. Aí não, isso aí é o álcool gel
né? Muito bom, parabéns aos pesquisadores da Universidade do Paraná. Do Paraná, vamos para o Panamá. Mas ficou horrível esse gancho que eu dei aqui agora, hein, Fred? Você gostou? Do Paraná para o Panamá. Como é que você está aí, meu querido? Tudo bem? Grande abraço, pastor. Que bom poder estar falando contigo. Que bom estar conectado. Foi boa essa conexão, né? Aí. Foi razoável. Paraná. Outro dia eu estive aqui com o pastor Isaac, né? Ele fez o Fala Pastor aqui. Aí eu estava lembrando dos bons tempos lá de Lagoa Santa. E aí, é muito diferente o Panamá de Lagoa Santa, pastor? Como é que é isso? Fora o canal, né? Verdade, bons tempos em Lagoa Santa, trabalhamos juntos lá. Pastor, bem diferente, viu? Bem diferente, bastante calor, a gente tem uma praia aqui, é mais parecido com o meu Nordeste, né? E como é que está a situação aí? Porque dizem que com calor a proliferação do coronavírus, a contaminação é menor. Mas como é que é isso? Como é que está o número de casos aí no Panamá, pastor? Na verdade, a situação aqui, o governo está sendo bem rigoroso, na verdade. Nós estamos em quarentena total. Essa quarentena total ela veio crescendo com o passar do mês. E a gente tem hoje em torno de 700 casos aqui no Panamá. E a gente tem acompanhado todo o Centro-América, na verdade, né? Todas as ilhas aqui caribenhas. E o que a gente tem visto é isso. O governo tem atuado com isolamento total como a medida preventiva número 1 para a situação do coronavírus, do Covid-19, né, pastor? Então, igreja, os irmãos, estamos funcionando apenas as questões básicas aí para que o país possa funcionar, seguindo a linha da Europa. Sim, sim. No caso aí, o Panamá tem acesso ao Oceano Atlântico e ao Oceano Pacífico. É um país que recebe muitos turistas. Como é que estão as fronteiras? Estão fechadas? Está recebendo voos, navios? Como é que está a situação? Aqui, pastor, é conhecido como o Hub das Américas. Todas as conexões da Copa Airlines, que é a principal companhia aérea da América, né, que conecta a América toda, todas as conexões acontecem aqui no Panamá. Então, o aeroporto faz parte da economia do país. E hoje o aeroporto está fechado por 30 dias. Na verdade, desde domingo, por 30 dias, todos os voos internacionais e domésticos estão fechados, somente voos humanitários são permitidos, como os últimos 2 voos que aconteceram ontem para a Venezuela, enviando venezuelanos de volta à Venezuela e recebendo panamenhos da Europa. Mas o restante dos voos, pastor, tudo cancelado. Já teve mortes aí? Essa notícia triste já aconteceu ou não, né? Sim, infelizmente aí temos um grupo aí de cerca de 10 mortes aqui no país. O grupo de pessoas que faleceram é um grupo aí de pessoas um pouco mais velhas. Tivemos falecimento de uma criança também, mas ela tinha outras complicações aí na questão de respiração. E o governo agora está trabalhando para que no final do mês eles entreguem um hospital que está em construção, né? Então, também esse é um dos motivos para a quarentena total. O sistema de saúde não tem a condição de receber todos os doentes. Então, eles fizeram a quarentena total para depois, parcialmente, pouco a pouco, ir liberando até que possa o país voltar a uma condição normal. Canal do Panamá também operando em baixa, fronteiras fechadas, um grande desafio, mas estamos aí com a esperança de que venceremos essa situação o mais rápido possível. O senhor falou de venezuelanos, de um avião trazendo panamenhos da Venezuela e um levando. Esses venezuelanos estavam aí ilegalmente porque a Venezuela, pela crise social que vive, que já vem, infelizmente, há mais tempo, né? Vários venezuelanos fugiram para a Colômbia, fugiram aqui para o Brasil. Então, quer dizer que foi também venezuelano aí para o Panamá, foi isso? Na verdade, o Panamá foi o primeiro destino dos venezuelanos no começo da crise. Nós temos aqui em torno de 400 mil venezuelanos. 10% da população do Panamá
são venezuelanos. E os venezuelanos têm o Panamá, na verdade, economicamente é o país mais estável aí do Centro-América. É um país dolarizado e um país que a economia é estável. E então, muitos venezuelanos vieram para cá, mas tem alguns venezuelanos ilegais. Esses venezuelanos ilegais, então, eles são... Realmente o trabalho da imigração é muito forte, eles são enviados novamente para o seu país, não só venezuelanos, muitos nicaragüenses também, temos um grupo grande de colombianos, verdade, pessoas de todo Centro-América e Latinoamérica nós temos aqui no país. Pastor, eu tenho uma dúvida dos impactos sociais dessa quarentena. O senhor citou que a Copa Airlines, ou melhor, os aeroportos estão praticamente fechados aí, né, no Panamá, que voos que vão para os Estados Unidos sempre, normalmente passam, né, aqueles voos que têm escala passam no Panamá. Como é que está a questão dos impactos sociais? Aqui no Brasil tem se discutido muito isso, né? O isolamento total versus impacto social. O que é mais importante, né? Se o prejuízo do isolamento social, né, prejudicando a economia, ou o prejuízo de saúde de liberar um pouco as pessoas para os seus trabalhos para que não haja um quebra na economia. Como é que está a situação aí? Tem essa discussão também no Panamá, pastor? Não é uma discussão no país, mas a gente tem que entender que são países completamente diferentes, porque o Panamá é uma economia muito forte e o país é muito pequeno. Para que o pastor tenha ideia, o tamanho do Panamá é o tamanho de Alagoas. É o seu estado, não é, pastor? É o seu estado? Na verdade, é o estado da minha esposa. Eu sou gaúcho, mas os meus 10 anos de vida pastoral antes de Panamá, antes de Belo Horizonte, foram em Alagoas, né? Mas sotaque seu é bem gaúcho mesmo, viu? É do Nordeste do Rio Grande do Sul. E aí, na verdade, é um país do tamanho de Alagoas, com uma economia super forte, super estável, então não é algo que está se tratando. Porém, existe, obviamente, uma parcela da sociedade que sofre. Então, a gente já tem visto alguns supermercados fazendo aquela barricada, colocando tapumes, já com uma preocupação, porque agora já começa a se ter essa preocupação, porque antes era parcial, mas a partir de lunes, a partir de segunda, desculpe... Já está falando lunes, rapaz, estou gostando de ver. Viernes... O espanhol vai fluindo aqui aos poucos, Mas e você está abastecido, pastor, aí? Como é que está a família? Vocês têm mantimentos? Como é que está a situação? É um grande desafio, né? A Igreja Lagoinha, ela tem nos apoiado, obviamente, tem nos mantido aqui como uma família missionária. Graças a Deus por isso. Mas como igreja, de uma forma geral, é um grande desafio, porque desde o início do mês estamos impossibilitados de ter os cultos e sabemos que isso acarreta numa série de desafios para que uma igreja missionária se mantenha, né? Então a gente falou um pouco da economia do país, da situação do país, mas a igreja também é uma igreja missionária. Então nós somos hoje 4 igrejas aqui no Panamá, né? Em um ano que nós estamos aqui, nós alcançamos 4 igrejas e temos apoiado alguns pastores que estão em regiões como Venezuela, Cuba e Costa Rica. Legal. Então, tudo isso é uma demanda que tem equipes, tem missionários, tem uma estrutura que nós temos que dar conta e responder com isso. A nossa família, nós estamos aqui, somos 3 crianças, tem uma idosa também que trabalha com a gente, que nós trouxemos do Brasil, a babá das crianças. Então, é uma família pastoral de 6 pessoas. Mas graças a Deus estamos supridos, bem mantidos, a igreja tem nos apoiado nesse aspecto, mas obviamente tem toda uma dinâmica ministerial e missionária que nós ficamos preocupados em poder seguir com essa situação de uma forma bem, mas sabemos também que a obra é do Senhor e o Senhor está nos mantido. Deus tem levantado muitos provedores, ajudadores
pessoas para nos apoiar nesse tempo também. O espaço, por exemplo, que vocês utilizam para os cultos aí no Panamá, na Costa Rica, na Venezuela, são espaços alugados, são cedidos? Como é que é isso, pastor? São espaços alugados, né? São espaços alugados, nós temos o custo disso tudo. O governo aqui, é verdade, ele deu um desconto para energia elétrica, para água. Todo mundo tem 50% de desconto. Estamos em... Cada país e cada lugar tem a sua demanda, né? Então, aqui no Panamá, especificamente, temos esses descontos e agora estamos em negociação de descontos de aluguel, mas isso não é ainda algo que foi um decreto presidencial, por exemplo, né? Não tivemos esse decreto presidencial. Aqui realmente funciona muito à base dos decretos. E o presidente todo dia sobe um decreto novo e a economia vai se movendo e as pessoas vão se movendo baseado nos decretos que ele tem feito. Por isso, pastor, que é muito importante, porque tem sido discutido muito no Brasil isso, porque é uma situação delicada falar na questão do sustento, né? Mas eu fico pensando, missionários como vocês que estão aí, uma igreja nascente, né? E muitas vezes a gente que está do lado de cá, que estamos na ponta da corda de cá, segurando a corda para vocês descerem, a gente tem que lembrar que o sustento é necessário. Então, se não temos cultos presenciais, quando vamos contribuir, temos que lembrar que existem as contas da igreja, né? Ao longo da programação da Rede Sul, por exemplo, quem é da Lagoinha, né? Vê as contas dos diversos bancos. A gente tem que ter essa consciência, né? Que nós temos sustentado não só as igrejas locais aqui do Brasil, mas igrejas plantadas em outros países. Isso é muito importante, né, pastor? Pastor, as nossas arrecadações, eu vou falar abertamente aqui, com cultos online, elas foram para menos da metade. Então, a gente tem alguns irmãos que seguem fiéis ali, que ajudam, mas, por exemplo, a gente tem uma família com 4 crianças, missionários, no meio dos indígenas. E ali é uma igreja 100% que depende mesmo dos nossos recursos. Isso. Então, a gente faz até um apelo, obviamente, a todos os irmãos que nos acompanham, um apelo que os irmãos sigam fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. Primeiro, porque honra a Deus. Isso. Segundo, porque existe uma bênção nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. E terceiro, porque existe toda uma estrutura, a própria Rede Super para operar, a gente é um canal de bênção para todo mundo. Então, gente, é hora da igreja ser forte. A gente tem falado aí que aquilo que vai ser abalado, aquilo que tem que ser abalado, vai ser abalado para que fique o que é eterno. Amém. Então, aquilo que é eterno vai ficar e a igreja tem que se levantar com essa palavra de esperança, com essa palavra de vida e com a sua fidelidade para honrar a Deus. Amém. Pastor Fred, a igreja aí no Panamá, ela é composta de imigrantes, de panamenhos. As pessoas que frequentam a igreja, qual que é o perfil? Muito bacana essa pergunta, pastor. A igreja começou com um grupo de brasileiros, era um GC de brasileiros que vieram trabalhar aqui, mas hoje nós estamos já com mais da metade da igreja com latino-americanos ou hispano-americanos, como a gente costuma falar, que são venezuelanos, colombianos, nicaragüenses e os panamenhos. Hoje eles representam 70% da igreja aqui no Panamá, na cidade do Panamá, cidade do Panamá. Se nós pensarmos nas nossas outras 3 igrejas, que é em Colón, La Chorrera e Chiriquí, que são no interior do país, aí é 100% panamenho. Olha que coisa. Mas que notícia boa, viu, pastor Fred? Foi um prazer imenso de rever, saudade. Um beijo na esposa, nas meninas, toda a família. São muito queridos, viu? Muito obrigado, pastor. Fiquei muito contente de poder falar contigo, de ver você aqui nesse programa. Não sabia que era contigo. Fiquei super feliz agora quando entrou aqui o link. Eu disse, meu amigo, que legal. Gente, estamos orando também por vocês aí. Orem por nós. É um grande desafio mesmo assim, mas eu também quero enviar já um abraço ao nosso querido pastor Márcio, enviar um abraço para o nosso querido pastor Isaac, que nos enviou aqui. Eles foram os 2 pastores que nos enviaram aqui para
o Panamá. Estamos aqui, firmes e fortes, honrando a Deus e cuidando do rebanho aqui no Centro-América. Obrigado, pastor Fred. Conversei com o pastor Fred direto do Panamá. Né? E vamos continuar no contato. Né? Se essa quarentena durar mais tempo, a gente vai chamá-lo novamente. Aí vai ter que ser semana que vem. Porque agora terminou. Hoje terminou o nosso Super News dessa sexta-feira. Né? Mas no final de semana vamos ter nossos cultos transmitidos da igreja. Você não pode perder. Nossa programação da Rede Super continua normalmente. Na segunda, vamos ter mais vezes ao vivo o nosso Super News. Eu espero você e até lá. Um grande abraço. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.